Amen. I believe by now Eu acredito que nesse momento everybody in this movement understands that there is a controversy, a shaking going on. todo mundo nesse movimento compreende que nesse momento está acontecendo uma sacudidura. That struggle came into the open in Germany last week. Essa dificuldade foi aberta na Campal da Alemanha semana passada. Both during the camp meeting and the conference. Tanto na Campal quanto na conferência. People are asking the question As pessoas têm perguntado whether or not they should be watching the presentations that are coming from Future for America. se elas devem assistir às apresentações que estão vindo do Future for America, Who are portraying this movement in a extremely bad light. que está colocando esse movimento através de uma luz extremamente ruim. So people are asking whether or not they should watch these presentations to get an idea of the two sides. Então as pessoas têm perguntado se elas devem ou não assistir a essas apresentações para entender os dois lados. It's wrong to do so. Others think it's essential. Uma coisa é errada fazer e a outra é essencial. Now, if this were just a Bible study, Se isso fosse apenas um estudo bíblico, focused upon a thus saith the Lord, se estivéssemos só focados num assim diz o Senhor, if all you needed to do were to apply the rules of prophetic interpretation, se tudo que a gente tivesse que fazer era aplicar as regras de interpretação, to ascertain if people are using line upon line methodology correctly, se as pessoas têm usado a regra linha sobre linha de forma correta. relatively straightforward. Se essa fosse a dinâmica, seria muito mais simples. When we've had shakings in the past, Nós já tivemos sacudiduras no passado. many of us have had a bad reputation of doing the following. Muitos de nós já tiveram uma má reputação por fazer o seguinte. We begin to get personal, Quando começa a se tornar pessoal, attempt to cast people in a bad light. para acabar colocando as pessoas através de uma luz ruim, Of doing that. existem muitas formas de fazer isso. I want to just explain something. Eu quero apenas explicar algo. Purpose of this presentation, Não no propósito desta apresentação, that each of us are aware mas que cada um de nós estejamos atentos, as this shaking progresses over the coming weeks to months. que através da sacudidura aumentar através desse mês, que eu acredito que irá, Which side of the argument you stand. e você fará uma decisão a que lado você vai se posicionar. You will face a difficulty. Você encontrará uma dificuldade. It becomes difficult to separate the message from the messenger. Que se torna difícil separar a mensagem do mensageiro. It's extremely easy to cast people in a bad light. É extremamente fácil colocar alguém através de uma luz ruim, uma luz má. E isso pode ser feito de várias formas. Perspective, Você pode dar a sua perspectiva, you could lie. você pode mentir. There are many ways of doing that. Existem muitas formas de fazer isso. And it's for every single one of us E para cada um de nós, to decide whether or not something is factual or not. decidir se algo é certo ou errado, se é um fato ou não. The problem is Mas o problema é the vast majority of you que a vasta maioria de vocês have no idea of what's gone on não, privately or in the background. não tem nenhuma ideia daquilo que realmente está acontecendo Futile exercise privadamente. my perspective to you. E para mim é um grande exercício ter que me explicar minha perspectiva para vocês. Because it won't help you to come to a proper decision.
porque não vai te ajudar a chegar numa decisão correta. The difficulty that we face A dificuldade que a gente está se confrontando, que você está se confrontando, begin to give a personal perspective of what has happened and why that has happened. é que quando uma pessoa começa a dar a sua perspectiva daquele que aconteceu, uma perspectiva pessoal do que aconteceu, do que está acontecendo, discernir o que é certo ou errado se torna difícil. My experience Na minha experiência, with these types of controversies nós, ao lidarmos com esse tipo de controvérsia, e eu já passei por muitas, noticed o que eu tenho percebido people who argue from whatever side they're arguing é que a pessoa que está argumentando, seja lá qual lado ela está, frequently use debating skills. frequentemente usa formas de debate. Aptitudini de dezbatere. Some are necessary, Unele sunt Algumas vezes é necessário, wrong, algumas são erradas, e some algumas formas são one of the most deceptivas. unele Uma das mais deceptivas que eu tenho me deparado over and over again și le-am e que eu já vi por muitas vezes when trying to place someone in a bad light é quando você tenta colocar alguém numa luz ruim, numa luz má, technique or a method called straw man technique. trebuie să é usar um método, uma técnica que se chama método de falácia do espantalho. omul sperietoare de ce ori? In past shakings, Em sacudiduras passadas, Zguduirile din trecut. this technique has been used. essa técnica tem sido usada, foi usada, Current struggles that we're having now, mas a dificuldade que estamos tendo atualmente, to my understanding, Este esse é o meu entendimento, that I've already seen, pelo pouco que eu tenho visto, am văzut. that this technique is already being employed. que essa técnica já está sendo implementada. În aplicare. For those of you who are watching these presentations, E para aqueles de vocês que têm visto as apresentações, as you begin to understand what is happening, ao você começar a entender aquilo que está acontecendo you begin to respond, e começar a responder, whether it's privately or publicly. Fie că e seja public sau de forma privada ou pública, Urge you to not use this method eu gostaria de te implorar, te encorajar para não usar esse método. v-aș încuraja să fac apel la voi să nu vă folosiți această metodă a sperietorilor de cer. It's extremely easy to slip into this É thinking, extremamente fácil cair nessa forma de pensar, but we must try to avoid it at all costs. mas nós devemos evitar a todo custo. Ocolim această metodă cât ar costa. So, as you decide whether or not you will watch presentations that fight against what we teach, Então, ao você decidir se você vai assistir às apresentações que vão contra aquilo que nós ensinamos, Prezentăm noi sau învățăm noi, or whether you decide not to, ou se você decidir não assistir, either way, you will Da- be confronted with this issue. oricum das duas formas, você vai confrontar esse assunto, esse problema. All too easy to take a person, É muito fácil pegar uma pessoa, give a perspective of what they have done, să pegar numa perspectiva daquilo que ela fez, use that perspective to try to prove that what they are doing is either error or evil. e pegar essa perspectiva e tentar provar de que aquilo que ela está fazendo é certo ou errado. Now, it's all too easy Também é muito fácil to watch presentation, assistir a alguma apresentação construct it, e reconstruir, și să quebrar em pedaços, să o fragmentezi and fragmentar say it's erroneous. și să e arăți mostrar o dovedește porquê că este está errado. greșită. Now, we could spend our time from now to close of probation to second advent doing that. Putem să Poderemos folosim usar todo o timpul nosso de acum tempo până la închiderea
daqui até a volta de Jesus, até o fechamento da porta da graça, falando sobre isso. Eu não estou dizendo que não existe um momento que a gente deva explicar por que a ideia de alguma pessoa está errada. Motivul pentru care ideile oamenilor sunt greșite. But as soon as you introduce personal opinions or perspectives on what has gone wrong, Mas à medida que você começa a colocar a sua opinião, a sua perspectiva daquilo que está errado, you introduce those into your studies, quando você introduz isso nos seus estudos, someone comes to explain what's going on, quando alguém vem tentar te explicar o que está acontecendo, De ce merg lucrurile greu, greșit? it then shifts from a Bible study to studying personalities and attacking one. e pula de um estudo bíblico para um estudo, um ataque de personalidade Începem să ne atacăm unul pe e atacando a pessoa. How these debating skills work. E muitos de nós não estamos alertos de como essa atitude de debate funciona. An example, Um exemplo. people say, oamenii. As pessoas falam, and I'll give myself an example, e eu vou dar um exemplo de mim mesmo, that I am a studious person. que eu sou uma pessoa estudiosa. I have a good memory. Eu tenho uma boa memória, I'm very careful in details. sou cuidadoso, detalhista. And depending on how well you know me, you may say, yeah, that's correct. E depende o quanto você me conhece, você pode dizer, sim, isso está correto. Set up a framework, Então, quando você implementa uma moldura, Un cadru that is quadro. based upon some fact or even a strong opinion, que é baseado num fato forte ou numa opinião forte, that I'm extremely careful in what I do. que eu sou extremamente cuidadoso naquilo que eu faço, I go into detail and I'm very careful. que eu vou em detalhes, eu sou muito cuidadoso. Pe măsură ce Quando você implementa isso, quando você fala isso, Take the next step é muito fácil tomar o próximo passo to say this. e falar o seguinte: If he is so careful in everything that he does, and we know that he is, se ele então é tão cuidadoso naquilo que ele faz e nós sabemos que ele é, why did he do this thing? então por que ele faz isso? Or why did he say that thing? Ou por que ele disse aquilo? And as soon as you have done that, E à medida que você faz isso, now employ the straw man technique. você implementa a técnica de falácia do espantalho. What you're going to do, Porque o que você vai fazer, you're going to project something, você vai projetar algo, proiectezi ceva, a decision that I made, Uma- a statement that I said. uma decisão que eu tomei ou uma frase que eu falei, Because you've already said e porque você já falou that Parminder is really careful in what he does, que o Parminder é extremamente cuidadoso naquilo que ele the faz, explanation of what I had said and what I had done will be that I had a bad motivation. então a única explicação daquilo que eu fiz é porque eu tive uma má intenção de fazer isso, uma má are o motivação. motivație greșită sau rea. Now you might think Você pode pensar that this shaking or struggle that we're going into now que essa sacudidura que nós estamos passando nesse momento is all about doctrine. é só apenas sobre doutrinas. It would be good if it just was, Seria bom se fosse assim, because you could work out what is right and what is wrong. porque você poderia trabalhar naquilo que está certo, aquilo que está errado. Dar toți, Mas todos, Ourselves and FFA nós e Future for America, tell you te falarão they all agree with the lines, que todos concordam com as linhas, they all uphold parable teaching, que todos concordam e usam metodologia de parábolas, ensino sobre parábolas. Angel's message, Todos aceitam as 3 mensagens angélicas. foundations of our faith. Todos aceitam os fundamentos da nossa fé. Everybody is saying that they are doing the right thing, Todos estão dizendo que estão fazendo a coisa certa, pe calea corectă. but the other person is doing something wrong. mas que o outro está fazendo algo errado.
This is not a new phenomenon. Acest Isso lucru não é um fenômeno novo. This is something that we've experienced time and again. este Isso é algo que a gente tem experimentado vez após vez. Past shakings, În zgudurile Em sacudiduras anteriores, I have not taken a strong position publicly eu não tomei nenhuma posição forte publicamente to take an opponent's position de ca să iau pegar a posição do oponente oponenților and explain and show why it's wrong și să o e explic explicar e mostrar o porquê que está errada, from a personal perspective. dintr-o através de uma personală. perspectiva And I pessoal. want to try to avoid doing that now. E eu gostaria de tentar evitar fazer isso agora. And I recommend that each of us try to avoid doing that. E eu recomendo que cada um de nós tentemos evitar fazer isso. Fear, Mas eu temo, because I already begin to see signs of this, porque eu já comecei a ver sinais disso, Future for America will not follow those guidelines. que Future for America não vai seguir esses conselhos, essas instruções. I'll give one specific example E eu vou te dar um exemplo específico what they have recently said and done. sobre aquilo que eles têm recentemente feito e falado. But I want to avoid doing this on a continual basis. Mas eu quero evitar fazer isso ao passar o tempo, ao passar as palestras. We know that the baptismal vows were written in 2016. Sabemos que os votos batismais foram escritos em 2016. Those vows were based upon a previous set of vows Esses votos eles foram escritos, foram feitos através de votos anteriores that were used by this movement que nós usamos nesse movimento for many years. por muitos anos. We had gone through a time period around 10 years ago. Nós passamos por um período de tempo, mais ou menos há 10 anos atrás, Ministries in the movement were baptizing people. onde ministros do movimento batizavam pessoas. Botezau oameni, anumite organizații. It was a short-lived experience. A fost o Era uma experiência curta, pequena. Once that initial spate of baptisms came to an end, Odată ce Quando esse período pequeno de batismo terminou, because of the shakings that were occurring, por causa da sacudidura que se estava causando dentro do movimento, the baptisms essentially got put to one side. o assunto de batismo, When the idea pelo momento, ficou colocada de lado. 15, 16, E quando essa ideia foi ressuscitada, voltou à tona em 2015 e 2016, 2016, those old vows were dusted off and were used esses votos antigos foram tirados do pó e foram reutilizados. for the vows that we currently use. E foram usados como base pelos votos que nós usamos hoje. 2016, Em 2016, I was heavily involved in rewriting of those vows. eu estava fortemente envolvido na reconstrução desses votos. And at every step, E a cada passo, there was close consultation made havia consultas próximas, muitas consultas em cada momento including those at FFA. dos líderes do movimento, inclusive os do Future for America. That work was complete E quando esse trabalho terminou, in the spring of 2016. na primavera de 2016, Everybody was happy. todos ficaram felizes. There were not concerns being expressed. Não havia reclamações, questões sendo expressadas. I want to set the record straight. Então eu gostaria de deixar registrado declar acest lucru, The present vows that we had que os votos atuais que nós temos în mod prezent acum, were based on existing vows that the movement used. são baseados em votos que o movimento já usava, Written or edited in 2016. que foram reescritos e editados em 2016, reeditate și reconstruite în 2016. In full agreement with those leaders at FFA. În acord total cu e liderii com de o la acordo de todos do Future for America, What's being portrayed today ce a fost o que tem sido mostrado hoje, baseado nessa primícia, I am an extremely careful and detailed person
que eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa, detalhista, is that I deliberately é que eu de forma intencional excluded information on those vows. eu de forma intencional excluí algumas informações desses votos. Exclusion of information on those vows E a exclusão de algumas informações desses votos back to when they were created in 2006. voltam lá atrás, quando eles foram criados em 2016. Din 2016. So, if you set up the premise that I'm a careful person, Então, se você coloca essa premissa de que eu sou uma pessoa cuidadosa and that there was a certain doctrine that was left off of those vows, e que existe certa doutrina que foi deixada fora desses votos, there was a certain doctrine that was left out of those vows, Și dacă tu îți implementezi ideea că a fost o doctrină exactă care a fost lăturată din acele jurăminte, then the inferences, então, the implications então a implicação disso that I did that deliberately. é que eu fiz isso de propósito, intenționat. de forma intencional, This movement up Pentru că porque am construit această eu mișcare construí years ago, 3 ani há 3 anos atrás nesse movimento, esses votos, foresight, with a level of foresight, através, to see in the future, como se eu tivesse então uma habilidade de prever o futuro, cu abilitatea de a vedea în viitor, de a vedea în perspectivă, to take an important doctrine and bury it. de tirar então uma importante doutrina e enterrá-la e deixá-la de lado. So you have to ascertain for yourselves. Então você tem que perguntar para você mesmo: I had some kind of scheme or plan 3 years ago será que eu tive algum tipo de plano há 3 anos atrás? because I'm a careful person. Porque eu sou uma pessoa cuidadosa, atenta. Who know me, who watch my presentations, know that's a fact. As pessoas que me conhecem, que assistem às minhas apresentações, sabem que isso é verdade. So you set an argument up on a perspective or an opinion that most people would agree with. Então você coloca um argumento com a ideia de que as pessoas vão concordar contigo, And then I'm setting a bad light. e aí me coloca então através de uma luz ruim, má. The reason I didn't put one doctrine into those vows Porque a razão que eu não coloquei uma doutrina nesses votos is because I had an agenda 3 years ago. é porque há 3 anos atrás eu tinha uma agenda, uma programação, plano. Și aveam de gând să-l implementez peste următorii 3 ani. And this has been a long-term scheme of mine to bring us to this point. E que isso já foi algo planejado por mim para chegarmos nesse ponto. O structură pe termen lung a minții mele. This is a classic use of a straw man technique. Aceasta este Essa é um exemplo clássico da técnica de falácias do espantalho. It's delivered by an experienced presenter. și când este E quando isso acontece através de experiências presentes, prezentat de către un vorbitor experimentat, It's not that easy to be able to discern what's actually happened. não é tão fácil discernir o que realmente aconteceu. It sounds like a reasonable proposition. Parece uma proposição racional, Tu trebuie să zici, mas você tem que decidir That kind of argument, se, usando esse tipo de argumento, is that a safe way to understand what is truth and what is error? é uma forma segura de decidir o que é certo e o que é errado? înțelegi ceea ce este adevărat sau ceea ce este greșit? As we struggle, Pe măsură ce Ao passarmos por essa luta, essa people dificuldade, hold to the views that were presented at the camp in Germany. oamenii care as pessoas têm visto aquilo que a gente apresentou na Campal da Alemanha, Hold to the views of FFA. e aquelas pessoas que estão de acordo, estão de acordo com aquilo que Future for America está falando também. susțin vederile Future for America. Yeah. So Da, da, au fost. Ok. Deci sunt două tipuri de oameni, unii care au fost în Germania și unii care au fost în America.
There are two movements now. São dois movimentos agora. Two movements Și acele E esses două dois mișcări, movimentos agora, depend on whose perspective you take. dependendo da perspectiva de quem você vai pegar, They've been created você vai by usar, myself, que foi criada por mim those who stand with me, e aqueles que estão comigo, Future for America, ou Future for De America, altă parte, Future for America. who now claim they no longer believe the truths that we teach. que agora estão declarando que eles não acreditam mais naquilo que a gente ensina. Noi acum, adevărurile pe care le prezentăm. The arguments will change over time, I'm sure. Eu tenho certeza que os argumentos vão mudar ao passar do tempo, The current argument mas o argumento atual whether or not este dacă da sau nu, é se I eu and people who teach with me e as pessoas que estão ensinando comigo still hold to the truths of Daniel 11, 40 to 45. ainda se apegam àquilo que Daniel 11, 40, 45 ensina. și întrebarea E care essa a fost pergunta tem sido levantada, We did believe. é que If we still believe in those truths, e que se a gente ainda acredita nessas verdades acele adevăruri, de Daniel 11, 40, 45, se nós sempre acreditamos nessa história, nessa verdade, specific vow por que não existe um voto específico that says you believe in Daniel 11 verse 45. que diz, você acredita no que diz em Daniel 11, 40, 45? That's the argument that is being used. Esse é o argumento que tem sido usado. There is no vow that says do you believe in Daniel 11 45. Não existe nenhum voto ali que diz, você acredita em Daniel 11, 40, 45? 40 și 45. The argument that's being made O argumento que tem sido usado is the reason that there is no vow like that é qual é a razão de não ter esse voto ali. Ca acesta, is because I deliberately did not put it in. É porque eu, de forma voluntária, intencional, não quis colocar ali. intenționat, nu n-am vrut să-l pun acolo. When those vows were written 3 years ago. Quando esses votos foram escritos há 3 anos atrás. The reason I didn't put it in 3 years ago E a razão que eu não os coloquei há 3 anos atrás is because either I didn't believe them é porque ou eu não acredito neles, or I was on a different agenda Ori eu ou aveam porque eu o tinha um scop plano diferit sau un diferente. total diferit. trying to take the movement in a different direction. Tentar então colocar, levar o movimento a uma direção diferente. It's taken FFA 3 years to work that out. Și le-a E trebuit demorou să- 3 anos para o Future for America descobrir e entender Now isso. they've woken up. Então agora eles acordaram para isso, The apostasy that's going on, acordaram para essa apostasia que está acontecendo analyzing how this happened, e começaram então a analisar como que isso aconteceu. and just in this small example, E esse é só um exemplo pequeno the explanation that they come up with, da explicação que eles estão dando. I'm a careful person, I don't make mistakes, É que eu sou uma pessoa cuidadosa, eu não cometo erros, I have a good memory, tenho uma boa memória, Memorie foarte bună and I am known for strategic planning. și sunt mas eu fui levado a um plano estratégico. Here the straw man technique begins to be implemented. Então é quando a técnica de falácia do espantalho é colocada em prática. Do not put those that doctrine in the vows 3 years ago. Então a razão que eu não coloquei essa doutrina nos votos é porque eu intencionalmente não coloquei. Esse é o argumento que está sendo colocado. de la cei din America. Now I ask you, Agora eu te pergunto, all of you who are listening, para todos aqueles vocês que estão ouvindo, Să vă para gândiți, pensar, a reasoned argument será que esse é um argumento razoável? go into my thinking Que você é capaz então de entrar no meu pensamento and make a moral assessment of why something was or was not done. e fazer um acesso moral se aquilo que eu fiz é certo ou errado. Is that what you're going to base your eternal salvation on? Será que é por aí que você vai basear a sua salvação eterna? Veșnică. Pe That acest argument, what has happened O que is that there has been a systematic downplay of the last 6 verses of Daniel 11. o que está acontecendo é que está havendo um downplay. Ei zic că ce s-a întâmplat a fost că Uma questão, que está vendo ali uma questão em Daniel 11, 40, 45. Daniel 11, 40 la 45,
E o motivo disso I, é porque eu the teachers who stand with me, e aqueles professores que estão comigo Stau alături de mine. are actually a movement Sunt de fapt o mișcare somos, na verdade, um movimento for Satan. que está trabalhando para Satanás, sau um movimento satânico. You have to decide that. Trebuie să Você decizi tem que decidir isso. Problems you will face E os problemas que você vai encontrar is that you have no idea what I think. é que você não tem ideia daquilo que eu penso. It's not an objective assessment. Não é um acesso objetivo, não é um argumento objetivo. Nu a fost un argument obiectiv, a fost subiectiv. These methods are used to arouse an emotional response. Esses métodos são usados para causar uma resposta emocional. The reason that they're used E a razão que estão sendo usados is because an objective assessment é que um acesso objetivo of what has happened do que aconteceu O analiză obiectivă a ceea ce s-a întâmplat would not be sufficient to show that I've done anything wrong. não seria suficiente para mostrar se aquilo que eu fiz foi errado. că am făcut ceva rău. Everyone knows Todos sabem, when they join this movement, quando entraram nesse movimento, they're required to understand the last 6 verses of Daniel 11. Că li se que é cere să requerido înțeleagă entender să accepte os últimos 6 versos de Daniel 11. Every teacher across the world feels fiecare învățător Cada de professor ao redor do mundo întreaga lume, past sabe disso e ensinou isso. 12 to 18 months pentru E ultimele nos două 8 a 12 meses, os 8 a who have been given baptismal 12 últimos meses, care au dat os învățăturii professores têm dado batismos, classes de batismo. Todos os professores au înțeles entenderam required to teach those last 6 que era requerido deles ensinar esses últimos 6 versos de Daniel 11. din Daniel 11. The components of those 6 verses are all contained in the vow. E os componentes desses 6 últimos versos estão introduzidos, estão dentro de todos esses votos. There was never a specific vow about those last 6 verses put into that document. E é por isso que não houve um voto específico, único, colocado nesse documento dos votos batismais. People have asked why that vow was not put in, E as pessoas têm perguntado por que esse voto não foi colocado. and that question was not just leveled at me. E essa questão não foi apenas feita a mim. Discuss that. Muitos já discutiram isso. There has never been raised a cry of alarm E nunca houve isso nunca foi alarmado, because people have recognized porque as pessoas reconheceram vows as they exist que os votos que existem guide and direct people who join this movement in the study of these 6 verses. guia de forma e direciona as pessoas que estão estudando os votos para Daniel 11, 40, 45. This straw man technique Essa técnica de falácia do espantalho, que agora tem sido usada against myself and others, contra mim e outros, you need to be aware of, você tem que tomar cuidado, estar atento begin to pick your way through the argument. a você começar a tentar achar o seu caminho através desses argumentos. You're aware of that technique being used. Se você está atento que essa técnica é usada, First of all, you should be put on your guard. primeiro você deve colocar isso em guarda. Te înarmezi, nu, să fii în gardă. Because I would suggest it's an unrighteous technique. Pentru că Porque eu sugiro que essa técnica não é uma técnica justa. necurată. It's a technique that people use where they do not have objective reasoned arguments. Essa é uma técnica que as pessoas usam quando elas não têm um argumento específico, objetivo. It's not even just a person's perspective. Não é apenas a perspectiva de uma pessoa, é muito pior. It's a method to actually cast your opponent in a bad light. É uma técnica para colocar o seu oponente a uma luz ruim, Introduci oponentul într-o lumină greșită. Based upon a false premise, baseado em uma falsa primícia, which is an opinionated idea. que é uma ideia da sua opinião.
baseado na sua opinião, uma ideia baseada em sua opinião. pe opinie personală. So I want us all, Então eu gostaria que todos nós, because I'm not the only teacher in this movement, porque eu não sou o único professor desse movimento, to avoid using that technique. gostaria que a gente evitasse usar essa técnica. Această tehnică. Avoid calling people names. Evite chamar as pessoas por nomes. Să numiți oamenii, să acuzăm pe nume pe oameni. As soon as you begin to label people, Pe măsură Na ce medida que você começa a etiquetar as now pessoas, entered into this technique. você passa a entrar nessa técnica. If I label FFA Porque se eu estou etiquetando o Future for America, evil, que está sendo diabólica, má, e sabemos que ela know they are evil. e sabemos que ela está agindo, que ela é má, que ela é diabólica, After that, tudo aquilo que eu falar depois, pe care le-aș spune după această afirmație, you will not trust. você não vai confiar. And it's not a sound way of understanding what is truth and what is error. E não é a forma correta, melhor de você decidir se isso é certo, se aquilo está certo ou errado. Begin to explain and develop our belief system. Então, ao começarmos a explicar e desenvolver as nossas crenças, de încredere. I think it's important that we go back eu acho que é importante voltarmos and lay some truths in place e colocar algumas verdades nos seus devidos lugares, to remind us all para nos lembrarmos how we have got to this de place. como chegamos até Modul aqui. în care am ajuns în acest loc acum. And this week I want to do that in a really simple fashion if I can. E durante essa semana eu quero fazer isso de uma forma bem simples. No doubt I'll have to revisit this issue Então, apesar de eu ter que revisar em alguns momentos esse assunto, to continue to remind us para continuar nos lembrando how we approach these issues is important. que a forma que a gente lida com esses assuntos, com esse problema é importante, To be Christians, eu não estou pedindo apenas para sermos cristãos, respectful que temos que respeitar as pessoas, respeitosos. is expected of all of us. Isso é esperado de cada um de nós. La toți dintre noi. But what I want us to realize Mas o que eu quero que a gente perceba is that either directly or inadvertently we do not use debating skills é que, de forma direta ou indireta, a gente não use a forma de debate, essa atitude de debate. and I want to warn you that it's extremely difficult to avoid it. E eu já quero te avisar que isso é muito difícil fazer. Evităm acest lucru. So if you see FFA using that technique or you see me using that technique, Então, se você vê Future for America usando essa técnica ou eu usando essa técnica, you need to be careful to avoid or discredit all of that. você tem que ter cuidado para evitar e descredibilizar tudo isso. The problem is that this is a war of the mind. O problema é que essa é uma guerra na mente. False premises are introduced into your mind. E à medida que premissas falsas são introduzidas na sua mente, Difficult to have an objective perspective of what's happening. se torna extremamente difícil de ter uma posição objetiva, uma perspectiva objetiva disso, do que está acontecendo. Hear messages Então, se você ouvir mensageiros que estão me descredibilizando, Discreditează pe mine. you'll begin to have a mistrust of what I'm saying. você vai começar a desconfiar daquilo que eu estou falando. After that, E tudo que eu falar depois, Că e corect. you will have a level of reserve or doubt. você terá um nível aí de dúvida. Ceea ce spun eu. This is why this technique is used Esse é o motivo que essa técnica é usada, to discredit the influence or to limit the influence of your opponent. para descredibilizar ou limitar a influência do seu oponente. I want to start off by saying this. Então, agora eu vou parar de falar sobre isso Argue Să, e that Daniel 11, 40 to 45 was not put in as a separate vow e argumentar que Daniel 11, 40 e 45 não foi colocado como um único voto, when the vows were written 3 years ago. quando os votos foram escritos há 3 anos atrás, The reason for that e falar que a razão disso I had some long-term evil
evil agenda a fost că eu am avut É falar então que eu agenda tive uma agenda secretă, secreta, plano secreto. I want you to see how foolish that argument is. Eu só quero te falar quão bobo, quão tolo esse argumento It é. sounds foolish, nu prostesc. Se parece tolo quando eu estou te explicando, but when the argument is given by our opponent, mas quando esse argumento é dado pelo nosso oponente they're framed in a reasonable way e eles colocam de uma forma, constroem de uma forma racional, Plauzibil pentru ceilalți. that actually makes it a credible argument for some people. se torna um argumento forte para algumas pessoas. E un argument credibil pentru oamenii din jur. You need to be on your guard Você deve estar em guarda Garda. as you try to pick your way through these arguments. à medida que você procura e acha o seu caminho no meio desses argumentos. Yourself what is truth and what is error. Entender por você o que é verdade e o que é erro. Este eroare. I want to begin our study Eu gostaria de começar o nosso estudo by looking at Matthew chapter 13, Prin a ne ao olhar Mateus capítulo 13, which is the parable of the wheat and tares, que é a parábola do joio e do trigo, beginning in verse 24. começando no verso 24. Before we go there, Mas antes de ir lá, acolo. I want to remind us of a few things. eu gostaria de lembrá-los de alguns pontos, algumas coisas. For too long, Por muito tempo, De mult timp, what we have done in creating lines o que nós temos feito ao criar linhas is to look at waymarks é olhar um marco traje la titre de hotar, as separate, distinct, individual events. ca fiind de forma evenimente distinta, de forma separada. And it's an extremely dangerous way of approaching the subject at hand. E é uma forma muito perigosa de nos aproximarmos e abordarmos um assunto. When we first began this movement Când am Quando a gente iniciou esse movimento, 30 years ago, há 30 anos atrás, 30 de ani, we were not experienced in the use of creating lines. nós não éramos experientes na questão de criar linhas. liniilor. We kind of muddled our way through. Într-un A gente acabou se moldando através, în care à medida que a gente fazia, But like most of you, all of you, mas como a maioria de vocês, ou God was leading us. todos vocês, Dumnezeu eu acredito que Deus nos conduz, Mistakes that we had made. nos conduziu, mesmo com os erros que a gente cometeu. acele greșeli. This issue has been explained over and over again in the last 12 months. Esse problema tem sido explicado de diversas formas através dos últimos meses, como Deus tem guiado, conduzido esse movimento. Mas um dos problemas que a gente tem, That we would not connect waymarks together. que a gente tinha, é que a gente não conectava marcos, não conectava de uma única forma. Por exemplo, Time of the end, 1989. a gente tinha o Tempo do Fim em 1989. And that was a struggle between the king of the north and the king of the south. E existia toda aquela luta entre o rei do norte e o rei do sul. De sud. That was all good and well. Isso, até aí tudo bem. Daniel 11, verse 40. Daniel 11, 40. However, when we came to the next major waymark, 9/11, Portanto, quando a gente se aproxima do próximo marco principal, the whole próximo marco grande, perspective of what that waymark meant and what it was toda a perspectiva do que aquele marco quer dizer, simboliza, had changed. mudou. We went from a study of the king of the north and the king of the south to a subject of Islam. A gente partiu do assunto do rei do norte e o rei do sul e pulamos para o assunto do Islã. Mas o que a gente não fez Was carefully tie those two waymarks together. foi de forma cuidadosa amarrar esses dois pontos. In fact, the best that we could do Na verdade, o melhor que a gente conseguiu fazer Putem face was to say that 9/11 era falar que 11 de setembro că 11 septembrie was a confirmation that this methodology actually worked. era uma confirmação de que realmente essa metodologia funcionava. funcționează cu adevărat. 1989 was the first witness. 1989 era a primeira testemunha, History was repeating. a história se repetia, That 9/11 was the second witness that
E 11 de setembro era a segunda testemunha de que a história se repete. Historia se repetă. Therefore, upon the testimony of two, a thing is established. E pelo testemunho de dois, um fato é estabelecido. Therefore, we were certain that our reform line was correct. Portanto, nós estávamos certos de que a nossa linha de reforma estava correta. The difficulty that we faced Mas a dificuldade que a gente se confrontou é que após 11 de setembro, nós não conseguimos desenvolver outros marcos. at least not in a coherent fashion. Não pelo menos da forma, do modo correto. Around 2015, Em torno de 2015, 2015, studies were undertaken estudos foram feitos, ea apare. which I would just call Raphia and Pania. que eu vou chamar de Rafa e Pânio. Those truths were brought into the public consciousness of this movement in 2016. E esse assunto só foi colocado de forma pública em 2016. Mișcării în 2016. Once that had happened, Odată ce s-a întâmplat Quando isso we aconteceu, had new waymarks. nós começamos a ter novos marcos. Those waymarks E esses marcos were connected to 1989. se conectavam com 1989. So it's around that time that we began to connect waymarks together. Então, em torno desse período que a gente começou a conectar os marcos. And yet 9/11 was still held as a separate and distinct idea. Mas ainda assim, 11 de setembro era colocado como uma ideia distinta, separada. Since 2016, Desde 2016, our message has developed. a nossa mensagem começar a se desenvolver. You have heard being insisted upon Uma das coisas que você ouviu de forma insistente, destul de mult, is that in order to understand what's happening, que para entender aquilo que está acontecendo, what we need to do is take these waymarks and connect them together. o que você precisava fazer é pegar esses marcos e conectá-los. împreună. And this becomes extremely important in order for you to verify if something is truthful or not. E isso é extremamente, então, importante para você verificar se algo é certo ou errado. Este adevărat sau nu. If you don't do that, Se você não faz isso, what you can end up doing o que você pode acabar fazendo is taking an isolated story é pegar uma história isolada that's from the Bible or the Spirit of Prophecy da Bíblia ou do Espírito de Profecia and taking that story and bringing it into our own history, making an application. e pegar essa história, trazer para a nossa própria história e fazer uma aplicação. Noastră și să faci o aplicație. It's easy. There are literally thousands of examples, hundreds of stories É muito fácil, existem milhares de exemplos, milhares de histórias disso, Povești, that we could use. do que a gente pode usar. Então, deixa eu te mostrar, Just in the schematic way. só de forma esquemática, If this is the present, Dacă aici este prezent, se esse é o presente, the time period in which we're now living, o tempo que agora que a gente está vivendo, and I'll mark that by the year 2014, e eu vou marcar aqui no ano 2014 la piatră 2014, 2019. e 2019. 10, If you want to take an Old Testament story Se você quiser pegar uma história do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, or an experience in the life of the Advent movement, ou a experiência do povo do Advento, Millerite movement, or the history of Ellen White, do movimento Millerita ou a história de Ellen White, take any story. você pode pegar qualquer história. poți să iei orice poveste. Can we get this story? I'll call it X. Vamos pegar essa história, vou chamar ela de X, O numim X, adică oricare dintre ele. And just place it into our history e vou simplesmente colocá-la na nossa história, În istoria noastră. in an ad hoc fashion. Într-un de uma forma assim Are we bruta. allowed to do that? Será que é nos permitido fazer isso? In the past, No passado, this is something that we would frequently do. isso era algo que a gente frequentemente fazia. ceva ce făceam în mod frecvent. We would take a story, A gente pegaria uma história, O istorie,
take a symbol from that story, pegar um símbolo dessa história and then try to get that story and place it into our line e tentar pegar essa história e colocar na nossa linha, without any consideration. sem nenhum tipo de consideração. I'll take this story here. Eu vou colocar a história aqui. Multe istorie aici. Here it is. Aqui está, Aici este povestea sau istoria. Story X. história X. Povestea X. Now, this event Então, esse evento has something that occurred before and something that occurred after. tem algo que ocorreu antes e algo que ocorreu depois. Și după ea. It has a context. Are un context această Tem um istorie. contexto nessa história. Cut this story out of its context. Dacă Mas se tu você o corta essa história fora do seu contexto Have it on its own, e coloca, deixa ela sozinha, pe ea însăși and then you take our history, și după e care aí você pega a nossa história that out of its context, e você tira ela também do contexto, easy. é muito fácil Take any story de pegar qualquer história sau istorie and bring it into our own. e trazer para nossa própria. In the English, it's called shoehorning. No inglês é chamado assim, como ele falou, You don't have to translate that. It means to force it to fit. que quer dizer forçar para que entre, que encaixe, să se potrivească. para que se encaixe ali. Today, Então, hoje, we're in a shaking. a gente está numa sacudidura. All you need to do Tudo que a gente precisa fazer all the stories from inspiration, é ir por todas as histórias da inspiração, see a shaking, ver ali uma sacudidura. say, oh, we can apply that story in this history. Ó, então a gente pode pegar essa história e colocar na nossa. It would seem to fit. E vai parecer que está se encaixando. What I want to say Mas o que eu quero falar is that is what is happening presently. é que é isso que está acontecendo atualmente. FFA Future for America are now taking this methodology, está usando agora essa metodologia. a method that has been employed in the past, É um método que era implementado no passado de pegar histórias Ce poveste e trazê-las para a nossa própria história, see occurring. baseado naquilo que a gente vê que está acontecendo. So we see a struggle, a shaking. Então, a gente vê ali uma sacudidura, You go to an Old or New Testament story where you see a shaking. aí você vai para o Velho ou para o Novo Testamento, onde a gente vê uma história de sacudidura. This must be a fulfillment of it. Aí você vê e pensa, então esse deve ser o cumprimento dessa história. a acelei istorii. And it sounds like a plausible argument. E parece um argumento plausível, But we should know better. mas nós devemos saber bem. We should be on our guard. A gente deve estar na nossa guarda, deve estar em guarda, porque nós sabemos We have to create a story. que nós temos que criar uma história O istorie. And the story is created e a história é criada by looking at waymarks através de olhar para os marcos, connecting them. olhando os marcos e conectando eles. And the symbol that we've used E o símbolo que a gente usa is to thread a narrative or a theme all the way through your line. é passar uma linha através da história. Effectively, Se você não consegue fazer isso de forma efetiva, Eficient. eficiente, that what you're presenting is either completely wrong, então você pode ver que aquilo que você está apresentando ou é completamente errado, flawed, Sau ou pelo menos não é, scăpări. has mistakes in it. Are greșeli. tem erros. You need to decide. Então você precisa decidir, You watch presentations ao você assistir apresentações, if people are abiding by the rules, se as pessoas estão permanecendo nas regras, actually following everything that we know about how to use William Miller's rules. se elas realmente estão dentro daquilo que a gente acredita serem as regras de Miller. Now, it would be easy Então seria fácil for me to set up the following argument. para eu falar aqui o seguinte argumento. There's a struggle Este Existe uma luta o zguduire, o luptă between Elder Jeff and myself. entre o ancião Jeff e eu. It's taken
time for Elder Jeff to be aware of what the issue is, what's happening. E aí leva tempo para o ancião Jeff perceber o problema que está acontecendo. Timp pentru asta. So what you need to do Então, o que você precisa fazer? is just go to a story from inspiration Você vai numa história da inspiração, Inspirație. that has a similar dynamic, que tem uma dinâmica similar. and if you find one Aí você encontra uma to fit, que parece se encaixar. Vorbește cu ce se întâmplă acum. you just take that story and put it here. E aí você simplesmente pega essa história e coloca aqui. You make a moral argument based upon the outcome of that story. Aí você cria um argumento moral baseado nessa história, Istorie. And if it's, no resultado dessa história. E se isso for feito de forma cuidadosa, it can seem extremely convincing. pode parecer extremamente convincente. You need to decide Mas você precisa decidir you can do that se você pode fazer isso based upon everything that we know. ou não, baseado em todas as evidências que nós We're sabemos supposed to construct lines. sobre como a gente deve fazer para construir linhas. E eu vou te dar um exemplo. Go to the story of David. Você vai lá na história de Davi. David is an old man. Davi é um homem já velho. He had committed adultery Ele cometeu adultério with Bathsheba, com Betseba. and his family had never recovered. E a família nunca se recuperou. His children had grown up, Seus filhos cresceram and because of the guilt that he had felt, e por causa dessa culpa que ele sentia, he had withdrawn himself, ele se afastou. El s-a retras. and he was not a man of the people. E ele deixou de ser o homem do povo, Un om al poporului. Don't um homem read popular, anything um homem do into the previous statement that I just made about the adultery or any sin. That's not the point. O ponto que eu estou falando não é a questão ali do pecado que ele cometeu. Esse não é o ponto de adultério. I would want us to see Mas o ponto que eu quero que vocês percebam David had withdrawn from the people. é que Davi se afastou do povo. De fața oamenilor. Poporului. A power vacuum had been set up. Um documento poderoso tem sido mostrado S-a întemeiat un vid de putere. And who filled that power vacuum? e quem que preenche esse vácuo? Filled. Cine a simțit acel... Cine a umplut acel vid de putere? Who filled that power vacuum? Cine a umplut Quem que preenche esse vácuo? It was his son, Absalom. Foi o seu filho Absalão. fiul său, Absalom? So you can already see where this argument's going to go. Então você já pode ver aonde que esse argumento vai nos levar. There's a struggle now Existe agora uma luta between the elder and his protege, entre o seu ancião, líder, e o seu escolhido, between King David and his son, entre o rei Davi e o seu filho, Și fiul său? and they're going to fight. e eles vão lutar. You look today, Você olha hoje, it sounds like it fits. parece que encaixa. You can take that random story, Aí você pode pegar essa história Istorie obișnuită, bring it into oarecare, this history, e trazer para nossa história. and what will the end result be? E qual será o resultado? They'll go to war. Os dois vão Who has vão para uma guerra. people? Um tem a maior parte das pessoas, e o outro tem a minoria. The argument can develop. Você pode ver como o argumento pode ser desenvolvido? This is not sound methodology. nu este metodologie. Essa não é a metodologia clara, certa. Você pega histórias em particular, histórias soltas, Shoehorning them. Și să le e força essas histórias para se encaixar na nossa história. Reasonable. E parece muito racional. raționabil, dar nu e. And it's all good E E bine, tá tudo bem, that Absalom died. porque o resultado é que Absalão morre. rezultatul este că Absalom moare. David rules Împăratul Davi reina domnește and the kingdom is saved. și e o reino então é salvo. If you just stay with King David, Então, se você ficar ao lado do rei Davi, David. Deci dacă rămâi de partea lui David,
everything will be okay. totul va fi bine. Tudo vai ficar bem. Now, that's not the only story that you could have. Essa não é a única história que você pode usar. There are other stories. Tem outras também. FFA have already begun to lay out other scenarios. Future for America já começou a apresentar outros cenários. You need to ascertain Mas o que você tem que is as the arguments develop, perceber que à medida que esses argumentos vão se desenvolvendo, our side and theirs, no nosso lado e do lado deles, who is using the rules properly? quem está usando as regras de forma apropriada? Are people using straw man techniques Existem uns que estão usando a técnica de falácia do espantalho to discredit their opponent? para descredibilizar o seu oponente. People taking random stories which appear to fit, Algumas pessoas estão pegando umas histórias que aparentemente parecem se encaixar bringing them into this history. e trazendo para a nossa história. As time develops, Através que o tempo passa, Crește. através do passar do tempo, arguments on both sides, você começa a analisar os argumentos de ambos os lados. you need to decide Você precisa decidir who is teaching the truth and who is not. quem está ensinando a verdade e quem não está. The only safety that you have E a única segurança que você tem is by understanding who is following the rules and who is not. é entender quem que está seguindo as regras e quem não está. Cine nu le folosește. Everything that can be shaken will be shaken. Tudo aquilo que pode ser sacudido será sacudido. And one of the most disappointing things that have already begun to occur Și unele E uma das coisas que começaram a acontecer que desapontam, nos desapontaram, of our rules, é que o desenvolver das nossas regras, what people have seen to be new light, que as pessoas têm visto ser uma nova luz, ca fiind o nouă lumină, is now being cast in a different light. estão sendo agora usadas, colocadas através de uma luz diferente. We understood to be a refinement and development of our methodology O que a gente entendia ser um refinamento dessa metodologia, a metodologiei noastre, is now being seen to be not only wrong but satanic. agora está sendo visto não como apenas algo errado, mas algo So satânico. as we go through studies, Então, à medida que a gente vai passando os estudos, não apenas essa semana, or in the coming weeks, mas através das próximas semanas, you review ao você revisar the presentations over the past 12 months, as apresentações dos últimos 12 meses, you need to be aware você precisa estar atento of who is following rules and who is not. quem está seguindo regras e quem não está. care folosește regulile și care nu le folosește. Your eternal salvation depends upon that. A tua salvação eterna depende disso. In summary, Em resumo, I've spoken about two issues eu falei sobre dois problemas before we discuss the subject of wheat and tares. antes de discutirmos o assunto do joio e do trigo. O primeiro Is to be on your guard as you see debating skills being used. é você estar em guarda ao você perceber questões de debate, atitudes de debate. Careful student of prophecy. Eu sou um estudante cuidadoso de profecia, Profeției. Therefore, portanto, if I leave some information out of the vows, se eu omito informações importantes dos votos, deliberately, então eu fiz isso voluntariamente, intencionalmente, people know I'm a very deliberate person. porque as pessoas sabem que eu sou uma pessoa cuidadosa. Atentă. Is that an argument that you will stand upon Será que é esse o tipo de argumento que você vai se basear? Ai sta ferm in order to ascertain whether what I teach is truth or error? Para decidir, então, se aquilo que eu estou ensinando é certo ou errado? sau greșit? This is clearly a debating skill that's being used. Esse é claramente uma ferramenta, um método uma atitude de debate que está sendo usada. O tehnică de dezbatere folosită. Técnica de debate. FFA are using it deliberately or not, that is what it is. Future for Não importa se Future for America estão usando isso de forma intencional ou não, mas eles estão usando essa técnica. Issue will not go away. Această problemă nu Esse problema não vai ir embora. The personal attacks
os ataques pessoais. You need to be able to factor all of that in as you make your decisions. Você tem que colocar tudo isso, analisar tudo isso ao você continuar. Second point we looked at. O segundo ponto que a gente observou. We now know Agora nós sabemos to connect waymarks together. que você precisa conectar os marcos juntos. If you don't, Se você não faz isso, to make mistakes. você está suscetível a cometer erros. Conduz să faci greșeli. And in our movement, we have made mistakes in the past. E no passado, o nosso movimento cometeu erros. Therefore, we need to ensure that we have a storyline. De aceea trebuie Portanto, a gente tem que certificar que a gente tem uma história na linha. Storyline is not easy to do. să creezi o Criar uma linha linie istorică. não é algo fácil de se fazer. Narrativă nu este de ușor de făcut. It's a difficult proposition. É uma proposição difícil, It's a difficult task to undertake. Este é algo difícil de se fazer. pe care tu poți să ți-o asumi. And that's why people don't do it. E isso é o motivo de muitos não fazerem. Easy. É fácil, All too easy muito fácil, to take a story, pegar uma história Istorie, the Old Testament, do Vechiul Testament, and make Velho it Testamento what you currently see going on. e fazer se encaixar naquilo que você atualmente está vendo acontecer. Stories about Moses História sobre Moisés. cea lui Moise. waking up. Moisés se dando conta. Se trezește. Stories about David. História sobre Davi Istoria despre Moise când se trezește. com organizações pecaminosas. Lucruri păcătoase. It's all too easy to take those stories and try to make them fit in this history. É muito fácil pegar essas histórias e fazê-las se encaixarem nessa história, na nossa história. Of how easy it is. Eu te dei um exemplo de quão fácil isso é. The story of David and Absalom. A história de Davi e Absalão. You see their relationship. Você vê o seu relacionamento. It would be, for some people, Para algumas pessoas, it would be clear that that's what's occurring today. Ar fi clar seria muito claro perceber que é isso que está acontecendo hoje. că se întâmplă și acum. And therefore, they would take their position E, portanto, eles tomarão as suas decisões, suas posições, on whose side they would stand a que lado eles ficarão, Parte va sta based upon that story. baseado nessa história. istorie. And it's apparent fulfillment today. E parece aparentemente um cumprimento do que está acontecendo hoje. Cred că este o împlinire aparentă în timpul nostru. I'm saying Eu estou falando that we need to be careful que nós devemos ser cuidadosos how we place stories, de que forma que a gente coloca histórias, stories from the past, histórias do passado, and bring them into the present. e trazê-las no presente. It's extremely easy to make a mistake É extremamente fácil cometer um erro and therefore teach error. e, portanto, ensinar erro. Prezentăm sau să învățăm eroare. Let's try to avoid that Vamos tentar evitar isso as we move forward ao continuarmos Mai departe, in the development of truth that God is sharing with us. dezvoltarea adevărurilor pe care ao desenvolver as novas verdades que Deus tem nos mostrado, ao chegarmos ne îndreptăm către perto do fechamento da porta da graça e da colheita desse movimento. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos. Pray for a blessing. Nós gostaríamos de orar e pedir pelas tuas bênçãos, You might guide and direct us, que o Senhor nos guie, nos direcione. Lord, as we begin this camp. Senhor, ao começarmos esse acampau, We ask for a special blessing upon us, pedimos uma bênção especial sobre nós, speciale peste noi, and not just upon us, e não apenas sobre nós, but upon all those who will hear these presentations. mas sobre todos aqueles que estão ouvindo essas apresentações. Seek for your guidance and direction. Nós buscamos a sua direção, ta și direcționarea ta. Precious holy name. no precioso nome de Jesus. Amém.